Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje viemos aqui tratar de um assunto e de um tema que é muito importante, que é muito relevante, mas que é pouco discutido. E muitas pessoas têm essa desinformação em relação a esse tema. O tema de hoje será aposentadoria por invalidez, seus desafios e seus direitos. A gente tem que, segundo a BLL, cerca de 20% a 30% da população desconhece o que é aposentadoria por invalidez e não sabe quais critérios devem ser adotados para se enquadrar nesse benefício, o que é um dado bem relevante, um dado bem crítico em relação à população brasileira. Durante esse trabalho, a gente vai poder entender o que é aposentadoria por invalidez, entender a legislação, entender como é que funciona na prática. Vamos entender qual é o processo que é feito para quem consegue aderir a esse benefício, quem consegue receber esse benefício. E a gente vai ter uma entrevista com um profissional que tem convênio com o INSS, que é o Sindicato Rural de Rio Tinto, onde a gente vai poder entender melhor como é que funciona isso na prática, porque muitas vezes é uma coisa na teoria, mas quando a gente vai para a prática é realmente diferente. A gente vai ver quais são os desafios enfrentados, tanto pelo sindicato que tem convênio com o INSS, quanto os desafios que são desenvolvidos também pela pessoa que vai em busca desse benefício. Então vocês vão entender muito melhor sobre esse benefício durante esse trabalho. Olá gente, boa noite, tudo bom? Meu nome é Everton e eu vou falar um pouco com vocês hoje, essa noite, sobre o que seria a aposentadoria por invalidez. Bem, de início, eu vou abordar o conceito em si do que seria aposentadoria por invalidez, trazer a diferença de aposentadoria por invalidez e auxílio-doença, que é uma coisa sim que as pessoas se confundem muito hoje em dia, mas para vocês se situarem de mais ou menos como que funciona essa aposentadoria, quem pode se aposentar nessa questão. E logo depois as meninas vão trazer pontos específicos sobre o que seria essa aposentadoria por invalidez. Bem, a aposentadoria por invalidez ela é assegurada pelo INSS. É quando o indivíduo se torna incapaz permanentemente de realizar qualquer atividade trabalhista, seja acarretada por doença ou por acidente. Bem, mas para você se aposentar por incapacidade permanente, é necessário passar por algumas análises. Uma delas seria sua comprovação da sua incapacidade, em que você passa por uma perícia médica em que o profissional dará o diagnóstico se esse indivíduo realmente é incapaz de exercer qualquer atividade trabalhista ou não. Outra questão seria que o indivíduo ele tem que contribuir de forma efetiva com o INSS e contribuir com a Previdência Social por um certo período de tempo, correto? Então, quem poderia hoje se aposentar na aposentadoria por invalidez? É necessário ter 3 requisitos básicos. O primeiro, ser, digamos que ativo com o INSS, contribuir com o INSS. O segundo, como disse a vocês, passar por um laudo médico. Essa questão médica é bem rigorosa, onde o médico em si ele vai analisar a fundo a sua incapacidade e relatar, né, o diagnóstico se você será realmente incapaz ou não de exercer qualquer atividade trabalhista. E a terceira é a sua contribuição. Existe um período mínimo de contribuição para você se aposentar por aposentadoria por invalidez. Esse período mínimo, ele é, digamos que assim, deixado de lado em alguns aspectos, como uma ocorrência de acidentes trabalhistas ou doenças previamente já, digamos que descritas, de que você já teria relatado essa doença antes, entende? Caso contrário, você não se enquadre em nenhum desses casos, é necessário você ter pelo menos 12 meses de contribuição com o INSS, certo? Com a Previdência Social. Outra questão que é muito difundida e gera bastante confusão, principalmente na população, é o que seria essa aposentadoria por invalidez e outra, o auxílio-doença. Em si, a principal diferença seria com relação à sua incapacidade. Sim, a sua incapacidade. Os dois têm relação com a incapacidade,
Só que a aposentadoria por invalidez, ela é quando o indivíduo se torna incapaz de realizar qualquer atividade trabalhista de forma permanente. É algo permanente que apesar do tempo, ainda vai ter essa incapacidade. Porém, o auxílio-doença é quando aquele indivíduo se torna incapaz temporariamente para realizar alguma atividade trabalhista. Vocês veem que a diferença seria na questão de tempo, em que um seria permanente e o outro seria basicamente temporário, certo? Hoje em dia é uma coisa muito difundida e confusa de se entender, até pela falta de informação com que essa informação chega a nós, né, brasileiros. E agora eu passo a minha fala para as meninas, em que elas vão abordar pontos específicos do que seria essa aposentadoria por invalidez. Causas que levam à aposentadoria por invalidez. No artigo 201, inciso 1º da Constituição Federal de 88, trata da cobertura de eventos como doença, invalidez, morte, reclusão e velhice, incluindo os resultantes de acidentes no trabalho. Quando o segurado não consegue exercer nenhuma atividade laboral devido a alguma deficiência física ou intelectual, doença grave ou acidente, este pode ter o direito à aposentadoria por invalidez, também conhecida como aposentadoria por incapacidade. Segundo a súmula 47 da TNU, Turma Nacional de Uniformização, uma vez que é reconhecida incapacidade parcial para o trabalho, o juiz deve analisar as condições pessoais e sociais do segurado para a concessão da aposentadoria por invalidez. Caso não seja reconhecida a incapacidade para o trabalho, o juiz pode negar o pedido. Quem tem direito a este benefício? Todos os segurados do regime geral do INSS, ou seja, todo segurado que esteja contribuindo para o INSS, salvo em algumas exceções. No caso de aposentadoria por invalidez acidentária, os cobertos por este benefício são empregados, empregados domésticos, trabalhador avulso e segurado especial. Também tem o direito aposentados que após a aposentadoria se tornam inválidos permanentemente, pensionistas que recebem pensão por morte e após a morte do segurado se tornam inválidos permanentemente. Outras formas de direito ao benefício são doenças graves como câncer, AVC, infarto, doenças neurológicas degenerativas e etc., acidentes de trabalho que resultem em sequelas graves e permanentes, doenças profissionais causadas ou agravadas pelo exercício de atividade profissional. Além disso, o auxílio-doença pode virar aposentadoria por invalidez. Vale lembrar que após a reforma trabalhista de 2017, estes termos passaram a ser denominados respectivamente como auxílio por incapacidade temporária e aposentadoria por incapacidade permanente. O auxílio-doença, como conhecemos, trata de benefício previdenciário que o segurado ou empregado terá direito por incapacidade temporária ao trabalho, causado por doença, recomendação médica ou acidente a partir do 16º dia de afastamento do trabalho. Constatada a incapacidade temporária para o trabalho via documento oficial de atestado ou perícia médica, o benefício de auxílio-doença é concedido. Essa incapacidade é a impossibilidade do segurado de exercer suas atividades devido a uma doença ou lesão, que após tratamento ele possa se recuperar e retornar à sua atividade laboral do empregador. Por isso, é chamado de incapacidade temporária. O segurado será convocado para fazer a avaliação médica junto ao perito do INSS, que se considerar que a doença ou acidente o incapacite de retornar ao trabalho ou reabilitá-lo em outra função, poderá converter o benefício ou auxílio-doença para aposentadoria por incapacidade permanente. A aposentadoria por incapacidade permanente será considerada comum ou previdenciária quando tiver por causa acidente ou doença não relacionados ao trabalho e será considerada acidentária quando for causada por acidente ou doença do trabalho ou doença ocupacional. Processo de solicitação de aposentadoria por invalidez. Iremos aqui agora detalhar algumas das etapas. A primeira seria a verificação de requisitos, que é a contribuição e a incapacidade. Aqui no Brasil, é exigido que você tenha contribuído no mínimo 12 meses. E a sua incapacidade ela tem que ser total e permanente. Ou seja, não é algo que é uma incapacidade que você está tendo por agora, mas daqui a alguns meses você vai melhorar. Ela tem que ser permanente e ser completamente, ou seja, você realmente não consegue mais exercer determinada função. O ponto é o laudo médico. Esse laudo médico você vai para uma consulta,
Você vai agendar essa consulta e o especialista ele vai detalhar a natureza da sua doença ou lesão. Ou seja, se você já nasceu com essa doença, ele vai detalhar, e se foi uma lesão causada por algum acidente, ele também vai explicar como isso afeta a sua capacidade de trabalhar. Outro ponto que também fica dentro do laudo médico é o formato de laudo. Esse laudo ele deve ser claro, com informações sobre diagnósticos, o tratamento realizado e a previsão de recuperação, se acaso houver realmente uma recuperação. O terceiro ponto é a documentação necessária. Nós sabemos que para tudo existe a necessidade de termos os documentos. Então, para essa comprovação dessa aposentadoria não é diferente. Você tem que levar identidade CPF, comprovante de residência. A sua carteira de trabalho também deve ser levada para comprovar o seu histórico de trabalho e contribuições. E também existe o extrato de contribuição. Nesse você pode obter esse extrato pelo site do órgão previdenciário, em que constam suas contribuições ao longo do tempo. O quarto ponto é o preenchimento do requerimento. Vale se atentar que esse preenchimento ele pode ser feito de maneira online ou também de maneira presencial. Se você for fazer de maneira online, você vai entrar no site do Meu INSS e vai preencher. E se for presencialmente, você terá que ir em uma agência. O segundo ponto do preenchimento do requerimento é informações necessárias. Após você fazer esse processo dessa inscrição, você vai ter que estar preparado para fornecer informações pessoais, dados sobre suas condições de saúde e históricos de trabalho. O quinto ponto é o agendamento da perícia médica. Após a solicitação, você vai precisar de fato agendar uma perícia onde vai ser feito pelo site ou aplicativo do INSS. Nisso você vai levar todos os seus documentos relevantes para a perícia, incluindo o laudo médico. O sexto ponto é acompanhamento do processo. Você vai fazer a perícia e após isso você vai ter que fazer o acompanhamento e verificar sempre dentro do prazo se acaso não existe alguma pendência, porque se existir você pode enviar. E o sétimo ponto e último é a decisão. Nessa decisão você vai receber um resultado sobre sua solicitação por meio eletrônico ou carta. Se o pedido ele for aprovado, vai estar lá nessa carta ou nesse e-mail, dessa forma eletrônica, as informações sobre valor e data de pagamento que vai ser disponibilizado. E se for negado, você também pode pedir uma reavaliação ou apresentar recurso dentro do prazo estipulado na notificação. A chegada da aposentadoria é um dos aspectos que muitos esperam ao longo da vida, e com ele temos os impactos positivos e negativos. Os impactos negativos se iniciam desde o processo do deslocamento da zona de trabalho para dar entrada na aposentadoria, e nisso, com o decorrer do tempo, muitos indivíduos adquirem ansiedade, se sentem como se fossem inúteis dentro da sociedade. E nisso, o próprio capitalismo traz um discurso em que o indivíduo não possui mais uma economia ativa dentro da sociedade. O aspecto é que diversos indivíduos acabam perdendo diversos benefícios que recebiam ao longo do tempo e acabam desistindo da aposentadoria e voltando para o mercado de trabalho, onde a remuneração não é suficiente para a sua sobrevivência. Temos os aspectos positivos, que são onde muitos indivíduos vão possuir uma renda fixa e que muitos também esperam por esse momento tão chegado da aposentadoria. E é claro que muitos indivíduos conseguem se adaptar com esse novo processo, que é um novo horário, uma nova rotina, sem algum problema. Ter aquela sensação de dever cumprido dentro da sociedade. Então, agora para dar continuidade, a gente vai entender melhor o lado profissional da aposentadoria por invalidez. A gente convidou Sanderleia Pessoa, ela trabalha no Sindicato Rural de Rio Tinto, com convênio com o INSS, e onde é que ela tem um contato melhor quais são esses desafios. Então, Sanderleia Pessoa, como é lidar com esses casos no dia a dia? Aqui no sindicato nós temos sim acesso com esse convênio, com esse acordo de cooperação técnica com o INSS.
nós damos entrada em todos os benefícios da Previdência, inclusive o benefício por incapacidade, que antes de chegar em aposentadoria, nós recebemos o segurado aqui no sindicato, verificamos se ele há contribuições, né, se ele comprova aquele tempo, aquela carência de 12 meses para a aposentadoria, e a partir daí ele vai comprovar a primeira parte, que são as contribuições, e mediante o laudo médico ou o atestado médico, a gente vai preparar todo o processo do auxílio-doença, aí ele vai passar por uma perícia médica. E na perícia médica, se a perícia do INSS constatar que é uma invalidez permanente, então esse processo vai se transformar, em vez de auxílio-doença temporário, ele passa a ser uma aposentadoria por invalidez, espécie 32, né, que vai ter uma revisão de tempos em tempos, que quem vai fazer essa revisão é o próprio INSS, vai estar chamando esse segurado para estar fazendo essa revisão e ver se realmente é permanente. E essa revisão vai até os 60 anos. Né? Após os 60 anos, ele não passa mais a ter essa revisão, ele fica com ela realmente permanente. Mas sim, há uma revisão durante o período que ele está recebendo o benefício. Então, e há outros casos também, né, que não precisa ter a carência de 12 meses, é quando é o caso de acidente. Se houver um acidente, aí sim pode ser concedido, né, quando passar pela perícia, ver que realmente é uma incapacidade que não tem mais jeito para trabalhar, então sim, aí fica uma aposentadoria por invalidez. Quais são os principais desafios que você nota durante essa entrada, para dar entrada nos processos? Tratando-se de trabalhador rural, o agricultor, ele tem um sindicato, né, para ajudá-lo na documentação, né, que ele tem que provar que é um segurado especial, que ele não contribui para a Previdência, não contribui por, de alguma forma, que eu digo, passar o pagamento para a Previdência, mas ele contribui com o sindicato, que está ali ajudando ele com as provas, né, que ele vai apresentar. Né? A dificuldade é essa, às vezes ele não tem prova, a gente sabe realmente que ele é agricultor, que ele trabalha na agricultura, mas quando vem nas provas, que é antes de ir para a perícia, a dificuldade é essa, de encontrar essas provas para poder agitar a entrada. Aí, mesmo ele tendo laudo médico, a gente vendo que aquela doença dele realmente daria direito a uma aposentadoria ou um auxílio-doença, ele tem que passar por essa questão das provas, né? Ele tem que provar que realmente ele é agricultor. Quando vem da usina também um trabalhador rural que contribui para a Previdência através da usina, né, que é o trabalhador rural, aí sim, ele já tem aquelas contribuições que já é repassada diretamente para o INSS, ali ele vai provar só com o laudo ou atestado médico. Mas quando é o agricultor, aí ele vai precisar de provas laborais, tem que provar que realmente trabalha na agricultura. Aí as provas são o CAF, né, um ADAP, o próprio sindicato, o sócio do sindicato, fotos dele trabalhando e outras provas que estejam vinculadas ao governo federal. Aí a gente consegue comprovar, mas muitos deles a dificuldade são as provas. Né? E o INSS aceitar também as provas, que tenham provas que eles trazem, mas o INSS não reconhece. Queria aqui, em nome da equipe, agradecer Sanderlay Pessoa por ter feito esse momento de melhor entendimento para todos. Então, Sanderlay Pessoa, muito obrigada pela sua participação e com certeza deixou com que esse trabalho ficasse de mais entendimento para todos. Muito obrigada, Sanderlay Pessoa. Obrigado também, Naira. Que a aposentadoria por invalidez é um benefício tão importante. Se não conhecemos nossos direitos, podemos acabar ficando sem ajuda num momento difícil.
É verdade, e ver que tanta gente não consegue se aposentar hoje em dia pela falta de documentação. É muito triste se ver isso. A informação é tudo na atualidade. Muita gente acha que isso só serve para quem já sofreu acidente ou coisa assim, mas doenças que a gente adquire ao longo da vida também servem, né? Exato. Eu aprendi que o processo é demorado, mas vale a pena insistir e ter um acompanhamento para não ficar perdido. E o mais importante é lembrar que a aposentadoria por invalidez é mais que dinheiro, e sim sobre dignidade. Imagina uma pessoa não poder trabalhar e ainda ter que lutar por um benefício que é seu por direito.